Fala, meu povo do segundo ano, vocês acharam que eu não ia mandar a aulinha? Eu sei que eu segurei até 7 horas, não é que eu segurei, é que eu tava preparando ela pra ficar bonitinha, tá? Mas eu estou mandando a aula agora pra vocês, tá? Não me xinguem, mas está mandado, tá? Bom, vamos começar a aula, né, que é o importante. Eu separei aqui uns tipos de questões que eu acho que vai ajudar muito vocês e vamos fazendo por elas, tá? Eu até tava vendo aqui. Eu acho que sabendo fazer tudo isso aqui já mata tudo, tá? Vamos lá. Primeiro, fazer o KC e o KP para o equilíbrio. Eu quero fazer os dois, tá? Então, para esse equilíbrio químico aqui, ó, estamos nessa daqui, tá? Estamos nessa aqui, ó. Para fazer o equilíbrio químico para essa reação aqui. O que a gente tem que lembrar? KC vai entrar gasoso e aquoso. Quando a gente fizer KP, só entra pressão de gasoso, tá? Lembrem disso, ó. Então, KC gasoso e aquoso, tá? Gasoso e aquoso. Agora, KP é pressão, não é concentração, e daí só entra gasoso, tá? É isso que a gente tem que pensar. Então vamos lá, vamos montar o KC e o KP para esses dois caras aqui, ó. Para essa mesma equação, né? Então, ó, meu KC, pessoal, vai ficar sempre produto sobre reagente. Então, concentração do H2CO3, que é aquoso, dividido pela concentração do CO2, que é gasoso, tá? Então, esse daqui já é o nosso KP. A água, você viu que não entra. Por quê? Porque ela é líquida, tá? Não vai entrar. Agora, quando eu falo de KP, eu vou botar só pressão. Como no meu produto eu não tenho nenhum gás, o aquoso ele é constante, então eu só vou botar o número 1, que é meu produto, tá? Então aqui, ó, só se liga, esse 1 aqui é referente a esse cara aqui, tá? E a pressão do meu CO2. Não esquece, pessoal, que se tivesse um coeficiente aqui na frente, um número aqui na frente, alguma coisa, a gente tem que elevar, tá? Sempre lembra disso. Beleza? Questão fácil. Uma das questões da prova é fazer exatamente isso. Agora eu quero calcular o equilíbrio químico, tá? Primeira coisa, eu quero calcular o KC. Eu vou montar o KC, a primeira coisa que eu vou fazer é montar o KC da equação. E eu já tenho, ó, as concentrações no equilíbrio. Tá? Se eu falar no equilíbrio, você já põe no equilíbrio. Cuidado que se não tiver em mol por litro, tem que dividir por um volume. Cuida isso, tá? Mas não é o caso aqui. Vamos lá, produto é o SO3 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por SO2 elevado ao cubo vezes O2. Vai entrar todo mundo, porque todo mundo é gasoso. Beleza? Daí agora aqui é só aplicar, né, os meus valores, tá? O SO3 é 4 vezes 10 na menos 2. Vou elevar ele ao quadrado, tá? E o nosso SO2 vai ser 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao cubo, tá? E meu oxigênio é 1 vezes 10 na menos 1. Tá vendo que é notação científica, pessoal? Notação científica tem que saber usar, tá? Então vamos lá. O que eu faço na notação científica? Esses dois números estão multiplicando. Ó, essa potência vai para o 4 e essa potência vai para esse 10 na menos 2 aqui, tá? Então aqui em cima vai ficar 16 vezes 10 na menos 4. Fiz o 4 ao quadrado e o 10 na menos 2 ao quadrado, que é só multiplicar pelo 2 aqui, 10 na menos 4. Tá? Esse menos 2 vai multiplicar 10 na menos 4. Agora aqui ao cubo, aqui, ó, vai ficar fácil também. Ó. 2 ao cubo vai ficar 8, vezes 10, menos 2 vezes 3, menos 6, vezes 1 vezes 10 na menos 1. Cara, aqui, ó, 16 dividido por 8 dá 2. 2, né? Agora a gente começa as divisões. A gente vai começar as divisões desses caras aqui, ó. Ó, mesma base, expoentes diferentes. Então, se está dividindo, a gente
diminui um do outro. Então vai ficar assim, ó. 10 na menos 4 menos menos 6. 10 na menos... Desculpa, 10 na 2. Só que ele continua dividido por 1 vezes 10 na menos 1. Tá? Eu só fiz essa divisão aqui, ó. Tá? Agora eu tenho que continuar. 1 vezes 10 na menos 1. Daí vamos lá. Vamos dividir isso daqui. Tá? Vai ficar 2 dividido por 1 é 2. 10 na 2 menos menos 1. 10 na 3. 2 vezes 10 na 3. Espero que eu tenha feito as contas certas aqui, tá? Mas é só a gente usar notação científica. Fica muito mais fácil de fazer, tá? Então, se você puder dar uma revisadinha na notação científica, vai ser interessante. Agora, vamos, olha só. Eu estou falando de calcular o KC, mas inicialmente em um recipiente temos. Eu estou falando que inicialmente eu tenho. E quando eu falo inicialmente, eu tenho que fazer a tabelinha, tá? Então, vamos fazer a tabelinha. A gente vai repetir a nossa equação aqui, ó. N2 mais 3H2. Não precisa botar tudo perequetê ali, tá? Cuidado para quando for fazer uma aberta, me mostrar tudo isso que tu está fazendo, numa sequência lógica, tá? Se você não tiver uma sequência lógica, eu vou dar errado. É isso, tá? Ó, início, meio, equilíbrio, tá? Vamos lá. No meu início, pessoal, eu tenho desse cara aqui, 1 vezes 10 na menos 1 é igual a 0,1, tá? Vou deixar 0,1 aqui para ficar mais bonitinho. Esse cara aqui também, 0,1. Aqui, não tenho nada. No meio, vou tirar x desse. 3x desse, ó, se liga que isso daqui, ó, tá? É o que vai determinar o que vai estar no x. E aqui eu vou formar 2x, tá? A gente fez vários dessas, então eu acredito que vocês saibam como que está rolando aqui. E aqui é 0,1 menos x, 0,1 menos 3x, e aqui é 2x. Cara, a gente já montou aqui a nossa tabelinha. Só que ele me diz que no equilíbrio é observado a concentração de NH3. Isso significa que este cara aqui, ó, no equilíbrio, que é 2x, 2x vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 4. Ou seja, x é igual a 1 vezes 10 na menos 4. Então, eu vou ter que substituir esse valor onde eu tenho x. Então, aqui fica 0,1 menos 1 vezes 10 na menos 4. 0,1 menos 3 vezes 10 na menos 4. E aqui vai ficar 2 vezes 10 na menos 4, né? Pessoal, na real mesmo, tá? Eu vou fazer aqui, né, uma aproximação. Por que eu vou fazer uma aproximação? Porque 0,1 menos 1 vezes 10 na menos 4, cara, se a gente fosse botar isso em números, ficaria tipo isso aqui, ó, 0,1 menos 0,1234. Isso daqui me dá um valor de 0,0999, tá? Ou seja, eu tô, como é que é? Tô tirando quase nada. Isso daqui é aproximadamente quanto? 0,1. Então, eu vou deixar esses valores, 0,1 aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Bem próximo também. Vou deixar 0,1 também. E esse último cara aqui ficou isso daqui, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar no KC, tá? Vou jogar no meu KC. Vai ficar concentração, tá? A concentração de NH3 ao quadrado dividido pela concentração do N2 vezes a concentração do H2 ao cubo. Daí que eu vou jogar os valores, tá? Vai ficar 2 vezes 10 na menos 4 ao quadrado dividido. Cara, aqui os dois valores são iguais, tá? É 0,1 vezes 0,1 ao cubo.
No total, já vou resolver aqui em cima, vai ficar 4 vezes 10 na menos 8. E embaixo, tá? Aqui ficaria 1 vezes 10 na menos 1 na quarta potência. Fica 1 vezes 10 na menos 4, tá? Então aqui, não faltou espaço aqui pra gente, deixa eu botar aqui, tá? O meu KC, tá? Seria o quê? Se eu dividir isso aqui, vai ficar 4 vezes 10 na menos 4, tá? Também a questãozinha é fácil de fazer, montei a tabelinha para ver, fazer tudo, tá? No final das contas, acabei usando só os valores, porque eu aproximei esses valores, esse valor do NH3 era muito pequeno, tá? Então, consegui montar desse jeito aqui. Fechou? Agora, olha só. Agora, deslocamento de equilíbrio químico. Isso daqui são as questões que a gente tem para calcular, tá? Eu resolvi botar assim, desse jeito. Agora aqui eu resolvi fazer uma meio geralzona de balanceamento de equilíbrio químico, tá? Que vai dar para entender. Mesma equação que eu botei ali em cima, eu vou repetir ela aqui, só que agora eu vou botar algumas coisas importantes, ó. Esse meu ΔH, ele é menor que zero, é exo, né? Negativo. Então, o meu calor está nos produtos, tá? Então, ó, calor nos produtos, tá? Outra coisa que eu vou observar é o número de gases, ó. Aqui desse lado eu tenho 1 mais 3 gases, tá? Então, eu tenho 4 gases no total, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar gases em vermelho aqui, ó. Eu tenho 4 gases e desse lado eu tenho 2 gases. Pô, então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação botando tudo isso junto, ó. N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Qual lado que está o calor? O calor está no lado dos produtos. Vou botar aqui, ó, calor. Tá? A quantidade que tem mais gases, que vai ser a que vai gerar pressão, está nos reagentes. Então, eu vou botar pressão nos reagentes. Então, eu vou botar aqui, ó, pressão. Agora, pessoal, a gente só tem que pensar numa coisa. Se eu adiciono, eu jogo para o lado contrário do que eu tenho. Se eu retiro, eu jogo para o meu lado. Então, olha só. Quer ver? Ó, vou fazer a A aqui embaixo. Ó. A, letra A. Aumento da concentração de H2. Ó, o que eu vou estar modificando, vou fazer em outra cor aqui. Ó, vou fazer verde. Não, vou fazer um verde aqui para vocês. Concluir. Verde, ó. Se eu aumentar, eu vou jogar para o outro lado. Se eu aumento a concentração de H2, ó, aumentei a concentração de H2. Para que lado que vai deslocar, pessoal? Vai deslocar para o lado contrário de quem eu aumento. Vai deslocar para cá. Vai formar mais NH3, tá certo? Vai gerar mais calor, né? Isso aqui eu não preciso nem botar. Mas eu vou acabar consumindo mais N2, tá? Essa é a ideia. Então, se eu quiser formar mais NH3, um dos jeitos era aumentar a concentração de H2. Já resolve. Vamos resolver a B, tá? A B está dizendo o seguinte, diminuição da temperatura do sistema. Pega aqui, ó, vamos pegar o calor e vamos diminuir o calor, tá? Se eu diminuir o calor, se eu diminuo, eu jogo para o meu próprio lado, ó. Vou jogar para o meu próprio lado, tá? Com isso, eu vou acabar aumentando a concentração do NH3. Ó, que se eu diminuir, eu jogo para o meu lado. Se eu aumentar, eu jogo para o lado contrário. Diminuir o calor, vou aumentar mais o NH3, só que com isso eu vou acabar diminuindo o H2 e diminuindo o N2, tá? Então, fechou. Agora C, eu estou aumentando a pressão. Pô, vou aumentar a pressão do sistema. Se eu aumentar a pressão do sistema, o que vai acontecer? Eu vou jogar para o lado contrário, tá certo? Mais uma vez, ó, joguei para cá, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar a concentração do NH3, diminuir dos caras que estão aqui do meu lado, tá? Vamos fazer uma letra D aqui, tá? Uma letra D aqui, só deixa eu passar isso aqui para baixo, senão vai atrapalhar a gente, calma aí. Deixa eu só passar aqui, que isso aqui vai ser importante pra gente também. Deixa eu passar aqui que depois a gente vê. Vamos fazer uma D aqui, ó. Vamos botar aqui... vamos aumentar, ó. Aumenta
concentração de NH3. Vamos fazer isso, ó. Vamos botar aqui, ó. Letra D, aumentei a concentração de NH3, ó. Se eu aumentar a concentração de NH3, ó, vai deslocar para o lado contrário, ó. Vai deslocar para cá, ó. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Vai aumentar esse cara aqui e vai aumentar esse cara aqui. Tá? Vamos fazer uma F aqui, ó. Deixa eu fazer do jeito certo aqui, ó. D. F não, E, né? E. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Aumenta a temperatura, tá? Se aumentar a temperatura, vamos lá. Chega aqui no calor aqui, ó, e aumenta aqui o calor, ó. Tá? Vou botar aqui, ó, E, letra E. Nossa, eu tô fazendo tudo torto, tá, gente? Porque eu às vezes sou torto também. Tá, letra E. Aumentei a temperatura. Vou fazer o quê? Vou deslocar pro lado contrário. Pra cá. Vou aumentar a concentração do NH3. Vou diminuir a concentração do NH3. Eu tava falando errado já. Vou aumentar a concentração do outro lado. Fechou? Pessoal, é isso, tá? Tu vai ter que fazer isso com qualquer questão, tá? A questão eu vou pedir, por exemplo, assim, pô, o que eu posso fazer para aumentar a concentração do NH3? O que eu posso fazer para deslocar para os reagentes? O que eu posso fazer para deslocar para os produtos? Tu vai usar essa ideia aqui, fechou? E agora, por último, aqui no gráfico, é interessante a gente ver umas coisinhas do gráfico, só pra gente, como é que é, a gente começar a pensar um pouquinho aqui, graficamente. Vai ter gráficos na prova e eu queria que vocês vissem isso. Onde que eu começo o meu equilíbrio químico? Meu equilíbrio químico começa quando eu começo a ficar constante, ó. Aqui eu tenho meu equilíbrio. Agora vamos lá. Quem que é a espécie A aqui, a B e a C? A, pessoal, se a gente parar para pensar, é 1:2 de B. Então, A é um reagente, então tem que começar com uma concentração. O B também. Então, ó, esse é o A, esse é o B. Por que o B é o mais para baixo? Porque ele vai ser 2 vezes mais consumido. E o C só pode ser o produto, tá aqui. Tá? Já achamos isso. Agora, vamos lá. Se eu adicionar, ó, vou adicionar A. Adiciona A. É o que eu vou fazer em verde, é adicionar A, tá? Então, adicionei A. Tá vendo? Se eu adicionar A aqui, tá? Do nada adicionei o A. O que vai acontecer? Ele vai consumir o B, né? Então, vamos consumir o B até voltar ao equilíbrio. Vai acabar formando mais C, tá? Até voltar ao equilíbrio. E o A vai ser consumido novamente, não tudo, mas novamente, até voltar ao equilíbrio. Tá? Agora eu vou fazer em vermelho, tá? Vamos botar aqui, ó. Adiciona C. Vamos adicionar o C. O C está aqui, vou adicionar o C aqui, tá? Adicionei o C. O que ele vai fazer? Ele vai começar a consumir até voltar ao equilíbrio. Vai ter que aumentar a concentração do outro lado, ó. Aumenta A e aumenta o B. Tá certo? Então isso daqui é uma brincadeirinha também que a gente faz de deslocamento de equilíbrio químico. Pessoal, acho que tudo que eu vou cobrar tá mais ou menos aqui. Tem questões bem tranquilas, tem questões mais complicadas na prova. Espero que vocês vão bem amanhã na prova. Depois eu vejo vocês aí, tá? E vocês me contam como é que foi. Beleza, meus queridos? Um beijão para vocês, bons estudos aí à noite. E é isso aí.